Para quem não me conhece, sou Márcio, casado com a Luciana, pai da Beatriz, alguns conhecem, pai do Estevão, da Raquel e do João, e parou por aí. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de relacionamento, pais e filhos. É o tema desse mês, eu acredito que vocês vêm falando sobre relacionamento, e nós vamos falar um pouquinho sobre pais e filhos, filhos a pais. Primeiro passo que eu gostaria de falar, não dá para criar filhos sem a ajuda da mãe. Então eu agradeço muito a Deus pela Luciana, pela minha esposa, que tem me orientado, me ajudado a ajudar aos nossos filhos na disciplina do Senhor. Sozinho não dá. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e se alguém tiver essa resposta de bate-pronto, por favor, me fale. Qual a fórmula correta de se criar filho? Qual é a fórmula? É isso mesmo, não tem. Não existe uma fórmula correta, uma fórmula exata, como se fosse 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. São seres pensantes, são seres individuais com suas ideias. Então nós não temos uma fórmula concreta para criar filhos, mas nós temos conceitos básicos que nos ajudam. E que pode, nós transmitindo aos nossos filhos, ter uma grande chance de dar certo. E isso a gente vai ver desde os primórdios, quando o povo estava para morar na terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã, e Deus falou para eles: vocês querem ter vidas longas onde vocês estão? Ensine o filho para o filho, que o filho ensine para outro filho, que outro filho ensine para outro filho. Então nós não temos fórmula exata, mas nós temos a ajuda de Deus para podermos ajudar nossos filhos. E a gente vai ver que relacionamento, a palavra relacionamento, é estar relacionado, é se dar bem com o seu semelhante. Seu filho é seu semelhante? É. Você é semelhante do seu filho? É. Então a gente vai tentar falar de uma forma simples e objetiva. Relacionamento, pai, filho, filho e pais. É fácil? Às vezes não. Mas filhos não foram dados aos pais por motivo de tristeza. Filhos são heranças do Senhor. São coroas, considerado como flechas nas aljavas dos seus flecheiros. Então, filhos tem que ser alegria para os pais. Filhos tem que ser bênçãos na vida dos pais, não tristeza, não angústia. E Deus olha para esse povo de Israel e fala: vou te dar uma ajuda. E qual é a ajuda que eu vou dar para vocês? Deuteronômio, por favor, capítulo 6, versos de 1 adiante, a gente vai ver Deus instruindo o povo a qual ele havia escolhido para herdar aquela terra. Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 adiante. A palavra nos diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passa para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua terra, ou melhor, da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse ao Senhor, teu Deus, de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te.
Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escrevas nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando o povo estava para morar naquela terra qual Deus havia prometido, o que Deus fala para eles? Não desvie da lei, ensina os seus filhos. E os seus filhos? Ensine também os teus filhos. Então, irmãos, para quem está com um filho novinho, ou para quem está com um filho um pouquinho maior, antes de vocês ajudarem a decidi-los qual profissão, qual faculdade eles vão cursar, ensine-os a serem servos do Senhor. Ensine-os a lei que Deus ordenou que se ensinasse àquele povo de Israel. Ensine a seus filhos. Existe idade para ensinar os filhos? Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, ainda não se desviará dele. Então, de que tamanho que eu devo ensinar o meu filho? Pequeno. É interessante, hoje o Estevão tem 18 anos, está quase maior que eu. Mas nós tínhamos o hábito de, quando ele era pequeno, nós contarmos as histórias bíblicas. E eu já sabia de cor, as 10 pragas. Eu conhecia todas as vezes que nós íamos dormir. Pai, eu quero uma história. Tá bom, qual? As 10 pragas. Tá bom. E no dia seguinte, pai, eu quero qual história? As 10 pragas. Não sei que praga ele viu que gostou, mas ele sempre queria ouvir as 10 pragas do Egito. E isso foi bom porque ele ao longo do seu tempo, ele foi tendo histórias, foi pegando gosto com a palavra do Senhor. Hoje, não sei se todos conhecem um pouco da minha família, a Beatriz, ela terminou ser Cris, ou está terminando ser Cris, e tem sido uma bênção em nossas vidas. O Estevão, ele está distante de nós, está morando na casa dos pais adotivos do Adal, né? Adotaram ele. Então a gente vê que tudo o que nós ensinamos é hora de colhermos. Nós não podemos fazer nada pessoalmente porque estamos distantes. Quando nós deixamos a Beatriz lá em Mato Grosso do Sul, nós falamos para ela: você sabe o que tem que fazer. Se você quiser fazer o que é errado, nós não vamos ficar sabendo, mas você sabe o que tem que fazer. De uma coisa é certa: você pode esconder de mim e do seu pai, mas de Deus não tem como esconder. Então, quando nós temos a oportunidade de ensinar os nossos filhos quando são pequenos, quando eles estão mais maduros, nós temos a oportunidade de colhermos os seus frutos. O plantar é opção, a colheita é consequência do que você plantou. Então a colheita, nós não temos opções, é consequência. Então nós temos que plantar coisas boas no coração dos nossos filhos para colhermos coisas boas. Então, antes de você decidir qual decisão, qual profissão o seu filho vai ter, decida em seu coração ensinar a palavra do Senhor. Mas qual o motivo de ensinar a palavra do Senhor? Versos 3 diz: para que seus dias sejam prolongados. Filhos, vocês querem viver longos dias aqui na terra? Obedeçam os seus pais. E aí a gente vai ver uma outra história de uma mãe. Aqui nós estamos vendo que a obrigação era do homem, o pai ensinar seu filho, o filho ensinar seu filho. Então a obrigação judaica, e a tradição dizia que o pai ensina os seus filhos. Mas nós vamos ver um outro texto, que não vai ser o pai propriamente que vai estar com seu filho, mas vai ser uma mãe, que vai ser assim um pouco aparentemente contrastante, mas não é, porque essa mulher, ela pediu tanto por esse filho, e o Ailton já sabe de quem eu estou falando. Ela orou com instância, ela queria de fato ter um filho porque ela era estéril, uma mulher chamada Ana. Ela não tinha filhos, mas ela queria ter o privilégio de ter um filho, e ela orou ao Senhor, e Deus deu. Deus concedeu o seu pedido. Por favor, peguem 1 Samuel, capítulo 1, versos de 20 a 28. 1 Samuel, capítulo 1, versos de 20 a 28.
1 Samuel, capítulo 1, versos de 20 a 28, a gente vai ver Ana conversando com o seu marido, e ela vai falar alguma coisa para ele. Fala, olha, eu tenho um propósito no meu coração, e eu vou precisar cumprir. Mas capítulo 1 de Samuel, versos de 20 a 28, a história nos diz o seguinte: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Gente, parece ser uma coisa assim do outro mundo. Doideira. A mulher não tinha filhos. Ela é estéril. Ela pede um filho para Deus e Deus dá. E o que ela faz? Devolve. O que nós conseguimos entender? Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são emprestados. E nós devemos devolvê-lo da maneira pura àquela criancinha que está no colo daquela senhora. Santos, agradáveis aos olhos de Deus. Mas qual foi a decisão dessa mulher? Eu pedi ao Senhor, Ele me deu, e quando Ele tiver desmamado, eu vou devolvê-lo. Versos 23, respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agradar, fica até que o menino desmames, não somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. Opa! Se alguém devolve algo porque não é seu. E ela deixa bem claro: eu pedi do Senhor e vou devolvê-lo. Essa era a mente que ela tinha em relação ao filho dela, ao Senhor. E ela deixa de fato Samuel com Eli, e ele cresce e se torna um sacerdote. Uma outra coisa importante, quando ela fala para o seu marido: olha, eu decidi que eu vou devolver o filho, a gente não vê a briga entre os dois. Ele apoia a sua decisão. Lembra que eu falei, criar filhos é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, possível, mas para isso precisa da ajuda do pai e da mãe. E aqui houve um consenso, e eles deixaram o seu filho com Eli, e ele se tornou um sacerdote. Eu gostaria de ir um pouquinho mais adiante. Quando se fala pais educando a filhos e filhos educando a pais, logo vem à mente que alguém passou para o filho, e esse filho vai estar entre as pessoas, e as pessoas vão reconhecer que de fato ele conhecia alguma coisa. Alguém lembra de um menino de 12 anos que estava conversando com alguns letrados, doutorados? Alguém fala ou discute com outro algo que ele sabe. E quem passou esse conhecimento a esse menino de 12 anos? Siga comigo, por favor. Lucas capítulo 2. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 41 adiante. A gente vai ver a história de Jesus quando criança. Lucas capítulo 2, versos de 41
a 52. Lucas capítulo 2, versos de 41 a 52. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para fazer a festa pascal. Lembra que nós vimos lá que Eucana subiu com sua família anualmente? Então, de filho ensinando para filho, que ensinava para filho. E eles vão para a festa anual. Versos 42. Quando ele atingiu os 12 anos, que era a tradição judaica, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Para a pessoa ouvir algo que ele está entendendo, ele tem que conhecer. Para interrogar algo que está sendo discutido, ele tem que conhecer. Então José cumpriu cabalmente aquilo que ele aprendeu de seu pai. Ensina ao filho, o filho ensina seu filho. E aqui é uma prova viva de que Jesus havia aprendido de José. E ele diz que discutia entre os doutores e os intérpretes. Vocês sabem o que é isso? Nós não temos noção. Discutir com o intérprete da lei, discutir com o doutor da lei. É doutorado ou mestrado na advocacia teria que ser? Teria que ser um doutorado na lei. E Jesus tinha quantos anos? 12 anos. E alguém pode falar: olha, mas Jesus era o Filho de Deus Altíssimo e tinha sabedoria. Mas quem passou o conhecimento da lei? Ele aprendeu assim? Ou aprendeu por osmose? Não, alguém tinha que ter falado para ele. Quem falou para ele? José. Sigamos o texto, versos 47. Todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ele falava aquilo que ele conhecia, falava com causa e conhecimento sobre a lei que ele havia aprendido. Versos 48. Logo que os pais o ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Não sabíeis que se cumpria estar na casa de meu pai? E essa pergunta é muito importante. Ensine seus filhos que o melhor lugar a estar é na casa do Pai Celestial. O Ailton havia falado que há opções entre uma boa praia e estar no prédio da igreja. E eu falo e penso que todos os domingos é um domingo ímpar, é um domingo único, não é um domingo igual o outro. O partir do pão, o tomar a ceia, não são todos os partires do pão e tomar a ceia iguais, não são. O fato de nós estarmos reunidos é um privilégio. E Jesus fala: cumpria que estivesse eu aqui na casa de meu Pai. Ensine seu filho que faz bem, que é bom eles estarem na casa do Pai. Versos 49. E lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, a palavra que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no seu coração. O fato de Jesus ter ficado para trás e ficou 3 dias discutindo com aqueles doutores, ele não era desobediente. Ele não foi rebelde. Ele deveria estar lá ouvindo e falando. Mas a Lucas, no versículo 51, deixa bem claro que ele era submisso. E essa palavra é tão difícil.
Existe até um livro, submissão não é palavrão. Submisso é você estar debaixo do outro por amor, debaixo da autoridade de outro por amor. É fácil para um filho ser submisso ao pai? Não é. Mas Jesus deixa como exemplo que ele era submisso aos seus pais. Em verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, mediante a lei, mediante os mandamentos do Senhor. E também crescia em graça diante de quem? Dos homens. É muito importante nós sabermos sobre os nossos filhos pelos outros. Nós só vamos saber se os nossos filhos estão crescendo em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens quando eles estão longe da gente. Porque quando eles estão perto a gente não consegue perceber. Lembra que eu falei que o plantar é opção, o colher é consequência. Nós devemos ensinar a criança no seu caminho, para quando for velho, dar alegria aos seus pais. Gostaria de acompanhar um outro texto, por favor? Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Ser submisso, obedecer aos pais, não pode e não deve ser penosos para seus filhos. Jesus fez isso. Então não dá para eu como filho, para você como filho, dizer eu não consigo obedecer meu pai, porque é muito difícil. Jesus fez isso e diz que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O que diz aí em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4? Nos diz o seguinte: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha, mas não é justo eu ter que obedecer meu pai. Já ouviram falar essa frase? Não é justo o que ele está me pedindo, não é justo o que ele quer. Mas Deus deixa bem claro: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. E aqui não há regras e exceções, são mandamentos. Por que mandamentos? Um dos mandamentos está no versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Opa, mas parece que nós já ouvimos lá em Deuteronômio. Lembra que nós lemos lá de 1 a 3? Ensina o seu filho, que o filho ensina o filho, para que os dias te sejam prolongados. Filhos, vocês querem viver muito tempo? Muitos anos aqui na terra? Sejam obedientes aos seus pais, honre-os da maneira que devem ser honrados. Versos 4, aí em contrapartida, vem o pai. Parece que Paulo, ele coloca os dois lados no mesmo texto pequeno. Filhos, sejais obedientes, e pais, não irrite os vossos filhos. Ele vai mais além: não irriteis ou não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-o nas disciplinas e na admoestação do Senhor. Essa palavra admoestação dá até medo. Não deveria. A admoestação seria, e é, repreender com brandura. Essa palavra admoestação, repreender com brandura. Falar firme, se necessário, porém com brandura, não no sentido de provocar e trazer o seu filho à ira. Então Paulo ele ensina as duas partes. Filho, sejais obediente aos seus pais. Pais, repreenda-o quando for necessário, com brandura. Ensine-os na disciplina do Senhor. De que forma que eu vou ensinar meu filho na disciplina do Senhor? De duas formas. Primeiro, eu vou ter que aprender e aplicar na minha vida. E depois, ensiná-los e ajudá-los a aplicar na vida deles. Não dá para nós colocarmos em prática aquela frase: faça o que eu faço, mas não faça. Melhor, faz o que eu mando. Olha, está tão acostumado. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Jesus é o contrário.
Faz o que eu mando, porque eu já fiz. Olha, sejam obedientes e submissos, porque eu fui. Essas são as palavras de Jesus. Seja conhecedor da palavra, porque Ele foi. Então não dá para aquela ideia, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Faça o que eu faço, porque é bom para você. Essa tem que ser a ideia de pai em relação a filho. Temos uma fórmula? Não temos. Mas temos conceitos. Nós podemos ajudar nossos filhos. Nós devemos ajudá-los, orientá-los. Quem não tem filho ainda, antes de pensar numa profissão, pense em ajudá-los a ser servo do Deus Altíssimo. Ensine para eles o reino. As demais coisas, como profissão, Deus acrescenta. E dentro de um vínculo, dentro de um relacionamento entre pais e filhos, tem que ter algumas coisas vinculadas. Por exemplo, amor, orientação, sinceridade, disciplina, admoestação com brandura. E vou dar uma palavra para você, pai. Nunca desista do seu filho. Independente da fase que ele está vivendo, independente da época, da idade. 2 já passaram por fases difíceis da minha família. E eu ainda tenho mais 2. Mas uma coisa que nós deixávamos bem claro para Beatriz e para o Estevão: nós nunca vamos desistir de vocês. Porque é uma situação, a idade difícil que eles passam. Eles não sabem se colocar, se posicionar no mundo. Eu sou homem, sou adolescente, minha voz está grossa, mas de repente afina, sou volútil. Fale para o seu filho: eu não vou desistir de você. Eu vou te ajudar. Eu vou te orientar. Nós vamos andar e caminhar juntos. E vocês vão receber o galardão, a coroa, o privilégio de receber frutos colhidos que você plantou. Dentro do relacionamento, filhos e pais também deve ter o honrar. Isso é para os filhos. Obedecer, ser leais, serem sinceros. Ponto-chave principal: ter temor a Deus. Nada disso que eu falei vai ter valor, vai ter sentido se um filho não tiver amor ao Senhor. Porque ele vai conseguir enganar o pai. Ele vai conseguir enganar o filho. Desculpa, a mãe. Mas jamais ele vai conseguir enganar a Deus. Então, lealdade primeiro a Deus, temor primeiro a Deus, em segundo plano aos pais. Porque se eu temo a Deus, se eu sou leal a Deus, eu não vou desonrar meus pais. Então uma coisa é interligada com a outra. Quer honrar pai e mãe? Obedeça primeiramente a Deus. É fácil, jovens? Não é. Eu sei porque já fui jovem. Não estou muito velho, né? Faz pouco tempo, assim, alguns aninhos só. Mas eu já fui jovem. E eu sei que não é fácil. Porém, vale a pena. É difícil, mas vale a pena. A recompensa virá. Mais uma vez, não temos fórmulas. Mas nós temos o conceito de que nós devemos ensinar nossos filhos desde pequeno. E quem não tem filho, antes de você planejar uma faculdade, uma profissão para ele, planejem-se vocês dois a orientá-los sob a disciplina do Senhor. Plantar é opção, colher é consequência daquilo que nós plantamos. Que Deus abençoe a cada um, que Deus abençoe os filhos. Sejam obedientes a seus pais. Às vezes eles vão falar algo que você não vai gostar, mas por temor a Deus, seja obediente a seus pais. Pais, nós pais, vamos fazer de tudo para ter um bom relacionamento com os nossos filhos, não provocá-los a ira e admoestar. De admoestar é repreender de forma branda. Que Deus nos abençoe.